Olá, olá, tudo bom? Hoje estamos aí para mais um resuminho de sessão de Câmara. Eu ainda estou um pouquinho rouca desse finzinho de campanha e essa apuração de eleição. Infelizmente, estamos aí com a voz prejudicada de ficar gritando durante a apuração. Mas vamos lá, espero que vocês consigam me ouvir direitinho. A gente teve alguns requerimentos aí, a gente teve 3 principais que eu considero, que eu acho que dão assunto para a gente conversar, que são os requerimentos de abrigo de ônibus, de instalação de poste de energia elétrica para iluminação pública e foi solicitado, né, à prefeitura e ao Fundo Social de Solidariedade que informem quem são seus colaboradores e quem são os terceirizados e quais empresas prestam serviço. Eu achei isso interessante. Vamos conversar primeiro sobre o Fundo Social de Solidariedade. Esse requerimento feito pelo Norbertinho foi um requerimento que eu julgo que é interessante. Por quê? Eu já falei semana passada aqui com vocês sobre a necessidade de investigação sobre o porquê o Fundo de Solidariedade estava participando de campanha ou de atos que favorecem futura campanha, inclusive dentro da Câmara. Então, a gente ter aí esse questionamento de quem são as pessoas que estão ali no meio é algo interessante da gente analisar. Eu, particularmente, Giovana, sinto um pouquinho assim de favorecimento nessa escolha de funcionários. Tô falando isso com base em quê? Tô falando isso com base nas pessoas que são selecionadas, porque todas são gestão. É favorecimento? Não posso afirmar com certeza, mas tenho impressão. Impressão não é crime. Fica aí a minha impressão para vocês. Então vamos lá. O que além disso? A gente teve outros 2 requerimentos, que foram os que eu já falei, né? Que foram os de abrigo de ônibus e os de iluminação pública. Beleza. Falar um pouquinho sobre a questão dos abrigos de ônibus. Os abrigos de ônibus estão aí numa discussão sem fim, né? Lembram lá em 1900 e bolinha, mentira, 2000 e alguma coisa, na época em que ficava uma discussão se a Viva Pinda seria responsável ou não pela colocação dos pontos de ônibus? Então, a gente tá aí até hoje sem a colocação dos pontos de ônibus, né? E isso relembra o fato de que a Viva Pinda vai ficar mais tempo. Vocês estão sabendo? Todo mundo sabendo, né? Que a Viva Pinda renovou. Quer dizer, não é bem renovou, foi feita uma nova licitação. Que por acaso, assim, aí é uma coisa que ninguém explica. Só a Viva Pinda participou. Complicado, né? Só a Viva Pinda que tem interesse em usufruir do transporte público em Pinda. Por que será? O que você estiver pensando é suposição sua. Não sou eu que tô falando, não. Mas por que será? Só Deus sabe. Acontece que ficaremos aí com Viva Pinda se bobear por mais 20 anos e com uma tarifa aí, com uma tendência a subir para 5,50. Não sei se vocês estão sabendo, mas é isso aí que está acontecendo. E até hoje a gente tá aí com uma Viva Pinda que não consegue colocar um abrigo de ônibus. E a gente já avisou, eu não queria dizer nada, mas a gente falou que ia ser assim. Lá quando foi feita a lei que rege a licitação do transporte público em Pinda, a gente já falou, gente, isso aqui tá feito sem participação popular, as pessoas não estão analisando o que tá acontecendo, isso aqui tá feito dentro de gabinete e a população não vai curtir o resultado. A gente já tava falando isso, ó, faz tempo. E agora veio aí a tarde da licitação, a licitação foi feita bem pra caramba, de forma que só a Viva Pinda teve interesse, só a Viva Pinda tendo interesse, tá aí a Viva Pinda pra ficar mais uma caralhada de ano. Só alegria, né? Só alegria na no pé. A gente vai ficar com Viva Pinda por o que parece um século. Pois é. Vamos lá. Vou deixar pra falar sobre a iluminação pública daqui a pouco, tá? Porque eu acho que vai ser um assunto um pouquinho mais longo. Parece bobo, né? Parece que não tem nada pra se falar de iluminação pública, mas vamos falar daqui a pouco de iluminação pública. Vamos falar primeiro dos projetos? A gente teve aí a apresentação de diversos projetos, projeto de Semana da Pessoa com Deficiência, projeto de denominação de via, 2 projetos, dia de conscientização contra a meningite, dia da mamografia, concessão de honraria para um cara chamado Salatiel, eu não sei quem é, desculpa, gente. E a gente teve a leitura de um ofício, que foi do Wilton. O Wilton falará na tribuna sobre a questão do carnaval. Vamos conversar um pouquinho sobre carnaval na semana que vem. Já tá todo mundo com saudade de carnaval, né? Vamos conversar sobre carnaval na semana que vem.
Vamos lá. E basicamente foi isso. A gente teve a votação de um veto, que foi sobre a regulação sobre o trabalho de taxistas. Não visualizo nada tão... Aquela coisa, né? Se tiver alguma coisa que tá ruim, tá subentendido. Eu mesma não encontrei. Mas acho que tá tudo certo, tranquilo. Formalidades ok. É isso. Agora vamos voltar na questão da iluminação pública. Vamos. O que eu tenho a dizer para vocês sobre a questão da reclamação dos vereadores sobre iluminação pública? Eu tenho a dizer que eles têm pouca autoridade para reclamar da péssima iluminação pública de Pindamonhangaba. Por quê? Vamos lá. No começo desse ano, lá em março, se não me engano, a gente teve a votação de um projeto que foi para limitar a contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública é uma tarifinha que você paga dentro da sua conta de luz. Se você for olhar lá, vai ter, entre os encargos, vai ter lá a contribuição da iluminação pública. Essa contribuição é uma contribuição que é paga por todo mundo, pessoas físicas e jurídicas. Então, você, sua família e uma empresa pagam, todo mundo paga. A questão é que as alíquotas, né, as porcentagens que são pagas são diferentes de uma pessoa para outra. Então, comércio paga um tanto a mais, e aí indústria paga um tanto a mais. Paga mais por quê? Paga mais porque tem um uso maior, tem uma dimensão maior, geralmente são espaços físicos maiores, demandam maior iluminação, demandam uma quantidade maior de funcionários. Então, por exemplo, demanda que a pessoa se locomova em horários meio do contra, coisa que um comércio não faz, né? Todo mundo se locomove para ir no comércio, seja funcionário, seja cliente, geralmente dentro do horário comercial, né? Então é importante que não apenas a própria empresa, a própria indústria, como seu entorno e as vias que são usadas também pelos seus funcionários estejam bem iluminadas, né? Acontece que foi feito um projeto de lei para redução do... Não é nem redução, né? É uma forma diferente de cobrança dessa taxa da iluminação pública, que foi assim, a pessoa física paga tantos por cento, pessoa jurídica, no caso, comércio paga tantos por cento, indústria paga tantos por cento, e aí na modificação eles colocaram assim, indústria paga tantos por cento, limitado a 300 mil reais. O que isso faz? Vou explicar para vocês. Quando a indústria paga tantos por cento limitado a 300 mil reais, as indústrias mais ricas de Pindamonhangaba, e Pindamonhangaba é uma cidade que tem algumas indústrias bem ricas, essas Confab, Gerdau, empresa grande, multinacional, que não tem uma dificuldade de pagar, sabe? Não é uma coisa que faça um rombo no caixa dos caras. Enfim, essas empresas deixaram de pagar uma quantidade enorme. Dentro da tribuna, nessa época, quando esse projeto foi votado, o Magrão chegou na tribuna e falou assim, porque é um absurdo que a gente tem aí empresas pagando 900 mil reais de taxa de iluminação pública. Eu entendo que vocês nesse momento devem estar pensando, pô, 900 mil reais é dinheiro pra caramba. Mas para essas empresas, 900 mil reais é uma movimentação, digamos assim, normal dentro da quantidade de dinheiro que se movimenta. Então, a gente teve aí uma limitação a 300 mil, o que quer dizer que a gente tem 600 mil a menos em caixa com uma empresa. E esse dinheiro devia estar sendo colocado na iluminação pública, vocês entendem? E aí eles falam, nossa, olha só como o Pinda é legal, porque a empresa está estourando de lucro. Está estourando de lucro, mas a gente tem um prejuízo em segurança pública, por exemplo. Aí eu já vou rebater aqui previamente para vocês os argumentos que provavelmente vão vir, né? Vamos lá. Primeiro, Giovana, mas olha só como que tá melhorando o lucro da empresa. Aí eu digo para vocês, gente, melhorar o lucro da empresa não necessariamente representa melhoria social para a cidade. Isso está sendo revertido para a cidade? Eu não visualizo. Inclusive, a gente, com essa diminuição de dinheiro no caixa da cidade,
a gente está prejudicando a iluminação pública, que é uma questão fundamental para a segurança pública. Então, se a gente está reclamando de segurança pública, tá dia sim, dia não, pedindo mais guarda, talvez uma solução boa fosse a gente trabalhar melhor a iluminação pública, sabe? O segundo argumento que vem é... Giovana, mas olha quantos empregos estão aumentando na cidade. E aí eu te digo que uma coisa não tem a ver com a outra. Porque essas empresas que são de grande porte, elas não trabalham na base da expansão, como vou dizer? Ela trabalha mais na lógica de tem demanda ou não tem demanda. Não é tipo uma empresa, tipo um supermercado aqui da cidade, vamos supor, um Alcinda da vida. Tá lá o Alcinda tem um mercado só. Aí fala, eu tenho pessoas a mais para comprar de mim, e tipo, eu sei que tem mercado e eu não tenho dimensão para isso, então eu vou guardar um pouquinho de dinheiro para crescer. Essa galera não precisa guardar um pouquinho de dinheiro para crescer, porque eles já têm dinheiro suficiente para crescer. Então eles só trabalham na lógica do crescimento quando eles têm compra. Então, o que na verdade está favorecendo essa venda é um aquecimento de mercado. Não é 600 mil de imposto que ele pagou de iluminação pública. Entende? Então, não é bem assim que funciona, sabe? Não é uma questão de, vou aumentar os meus empregados agora porque reduziu minha carga tributária. Para eles não é assim que funciona. Pode ser assim para você que é pequeno comerciante, que é um pequeno empresário, mas não é assim para eles. Entendeu? Então, esse crescimento certamente já viria. Não é uma questão que demanda uma redução de tributo. E aí a gente está aí com 600 mil a menos de caixa por uma empresa, sabe? E aí tem mais empresas que ultrapassam esse limite de 300 mil. E a gente tá o tempo todo reclamando, olha, porque não tem poste, porque não tem isso, porque não tem aquilo. E aí também tem outro argumento que vai entrar na roda, que é o quê? Gente, mas essa taxa de iluminação pública, ela não serve para instalar mais iluminação pública, ela serve para custear a iluminação pública que já está instalada. Mentira, porque em 2020 o STF decidiu que a taxa de iluminação pública, que é a CIP, né, Contribuição de Iluminação Pública, poderia ser usada para instalação de mais rede de iluminação pública. Então a gente está tirando o encargo de empresa. Daqui a pouco eu não duvido nada que eles vão querer mexer nessa taxa de novo, porque vocês lembram na época que estavam tentando aumentar? Todo mundo tendo que pagar mais? Lembra daquela época que a taxa veio, tipo, triplicada pra galera? Daqui a pouco vão estar querendo aumentar, falando, porque é pouco. É pouco, mas estão aí dando diminuição de imposto pra essa galera, a iluminação pública fica a ver navios, e aí toda semana eles ficam reclamando que não tem poste na rua tal. É lógico que não tem dinheiro pra fazer. Tirar dinheiro do negócio, ficar aprovando coisa que diminui a arrecadação. E aí é o negócio que me pega. Porque quando eles reduzem pra essa galera, eles não reduzem pra gente. Reduz só pra eles, pra rico. Essa galera. E, tipo assim, na sessão que tava votando isso, na arquibancada tava com a autoridade executiva de dentro da empresa. Essa galera faz lobby, ficam fazendo um meio de campo ali com a Câmara quando tem alguma coisa de interesse deles para passar. A população devia aprender com essa galera. Enfim, eu sou da opinião de que essa Câmara que tá aí é a que menos tem autoridade para reclamar da qualidade da iluminação pública. Mas, fazer o quê, né? Eles estão lá para isso, para falar, a iluminação tá ruim. Mas tem autoridade? Não tem? Isso fique de lição pra gente acompanhar melhor como caminha, né, essa movimentação de quem recebe isenção, quem recebe redução, quem não recebe, porque a gente sabe que tem interesse maior atrás disso. Tem interesse de empresário que vai ficar pressionando o vereador para falar, não, porque daí eu vou trazer emprego. É lógico que a gente quer também que a cidade tenha mais emprego, mas eles já precisavam dessas pessoas para trabalhar. E aí eles ficam fazendo esse meio de campo falando, olha, eu vou gerar mais emprego para a cidade, não sei o quê. Como se eles não precisassem das pessoas da cidade para trabalhar. Entende? A gente precisa estar sempre de olho nessa galera. Esses ricos, viu? Vou falar pra vocês. Acho que é isso. Eu acho que é isso de interessante que a gente tem aí pra conversar hoje. Por hoje é isso. O cachorro não fica quieto, pelo amor de Deus. Enfim, acho que por hoje é isso. Vamos lá, né? Esperar as cenas dos próximos episódios. Semana que vem a gente vai conversar sobre carnaval.
todo mundo com saudade de carnaval, né? Vamos conversar sobre carnaval. Beijo pra vocês.